Bem-vindos, pessoal, ao curso de neonatologia. É um curso livre, tá bom? Ele traz para vocês a parte do que é a neonatologia, tá? Ele não entra como pós-graduação, nem, né? Mas ele é um curso muito bom, ele é efetivo, ele é livre, é bom para você entender o que é neonatologia. Você que trabalha na área da saúde, quer complementar seu currículo, é um curso excelente, tá bom? Ajuda bastante na complementação, tá? Então vamos lá. Atenção à saúde do recém-nascido. Então nós vamos usar sempre a apostila do curso, tá bom? Para poder estar usando os tópicos de aulas para vocês, tá? Então vamos lá. Atendimento ao recém-nascido na sala de parto. Introdução. Antes do início do atendimento do RN, que é o recém-nascido na sala de parto, é importante definir a informação sobre a história gestacional. É um filho, são dois filhos, então quantas são gêmeos, quantas gestações essa pessoa já teve anteriormente. Então tudo isso tem que ser pré-definido anteriormente, tá? A idade gestacional é 35 semanas, tá bom? 40 semanas, nós vamos sempre estar fazendo essa definição. E os eventos de intercorrência: tem pressão alta, é diabético, né? Tem algum tipo de risco, se fuma, se bebe, tudo isso a gente vai fazer nessa primeira anamnese. O que seria a anamnese? O primeiro momento com essa parturiente, com essa pessoa que vai ter esse neném, tá? Assim, podemos realizar uma avaliação rápida do RN, que é o recém-nascido, para traçar uma conduta a ser feita a investigar. Então, a respiração do neném vai ser investigada e o tônus muscular, tá? Como que está essa questão do tônus muscular? Se o bebê apresenta uma boa vitalidade ao nascer, se ele chorar, manter-se uma boa respiração, ter um tônus muscular com reflexão e nascer a tempo, o coto umbilical deve ser clampado após o nascimento e uma extração completa do bebê, tá? E prossegue-se com a estimulação ao meio do contato com a pele de sua mãe, então vamos lá, antes de eu explicar esse contato com a pele com a mãe. Vai se avaliar se o neném chorou, se ele está tendo um bom tônus muscular, que é a flexibilização dos músculos, né? Se ele está tendo uma boa respiração. Tudo isso tem que ser avaliado por quem está no momento daquele parto, tá? E após ele nascer, tem que colocar ele em contato com a pele da mãe. Por que tem que ser feito isso? Evita hipotermia, que é a baixa da temperatura, favorece a relação com a mãe e filho, estimula a contração uterina, porque a mãe ela vai terminar de expelir, né, placenta e tudo mais. Incentiva o aleitamento materno precoce, tá? Tudo junto numa questão hormonal que faz essa mãe ter um melhor aleitamento materno, tá? E durante esse momento deve-se também mensurar a vitalidade do RN por meio do boletim de Apgar, que é aplicado do primeiro ao quinto minuto de vida realizado, repetido a cada 5 minutos e avaliado. Então o que vai ser avaliado? Respiração e choro, frequência cardíaca, que é FC, frequência cardíaca, cor da pele desse bebê, tônus muscular e resposta reflexiva, tá? Então, se vamos supor que a frequência cardíaca estiver ausente, é 0, né? Se tiver 1, ela vai ser menor do que 1 minuto. Se tiver 2, maior do que 100 por minuto, tá bom? Se a respiração estiver ausente, 0. Se ela estiver fraca ou irregular, 1. Se ela estiver forte, com mais o choro, 2. Se o tônus estiver flácido, tônus muscular estiver flácido, 0. Flexão de pernas e braços, 1. Movimento ativo e boa flexão, 2. Cor, tá cianótico, tá pálido, roxo, né? Cianótico tá roxo, 0. Cianose de extremidades, 1. Rosado, 2. Irritabilidade reflexiva, 0 se estiver ausente, 1 se tiver com algum movimento, 2 se tiver com espirros ou choro, tá? Então, tudo isso vai ser mensurado a cada 5 minutos, tá? Desse bebê, para saber como que ele tá após esse nascimento, tá bom? O Apgar de 7 ou mais os primeiros minutos assegura uma adaptação neonatal adequada, com estabelecimento de manutenção e respiração adequado e a estabilização da temperatura. Após realizar esses exames físicos, o sumário deve ser objetivo, rápido, no intuito de perda do calor, buscando identificar a malformação congênita e traumatismo obstétricos. Então tudo isso a gente tem que observar. Se teve algum traumatismo obstétrico, se tem alguma malformação, tá bom?
descartar artéria umbilical única, defeitos de fechamento do tubo neural, defeitos de membros e esofilia vesical. Então tudo isso o obstetra no momento vai estar fazendo essa observação para estar fazendo descartar isso que pode ter vindo com essa malformação, tá? Segue então a verificação da temperatura axilar e nos dados antropométricos do bebê. Então vamos lá: hipotermia grave, menor que 32 graus. Hipotermia moderada, 32 graus a 35,9. Hipotermia leve, 36 a 36,4. Falta de temperatura, faixa de temperatura normal, 36,5, que é o basal, a 37. Hipertermia, 37,5, acima disso. Então, hipertermia é quando a pessoa está com a temperatura acima, né? Então, o que sucede? Uma febre, por exemplo, né? 37,5 já é febrícula, acima disso já é febre, tá? A hipertermia não é algo visto como frequência em prematuros. Realmente é raro você ver um prematuro com febre, tá? Embora represente um sinal importante de algum risco de fetal de febre materna. No curso de algumas patologias, sempre há sepse, meningite, pneumonia, entre outras doenças que o RN pode apresentar temperatura acima de 38 graus, sendo que a ausência de febre é comum. Nos recém-nascidos que apresentam fatores de risco para desenvolvimento de hipotermia, idade gestacional, peso ao nascer, asfixia, sepsis, entre outras doenças, às vezes pode ocorrer uma influência ambiental de baixa temperatura na sala de parto, na parte de controle inadequado térmico. Então, gente, tem que ser sempre uma sala com boa temperatura também. Mas é muito raro você ver um bebê acima de 37,8. Só se ele tiver algum tipo de doença, igual que fala meningite, entendeu? Alguns tipos de doença que pode acarretar esse estado febril ou febre. O peso do bebê sem roupa na balança previamente tarada. Alto peso, 4 kg. Peso médio do RN ao nascer de 3 a 3,5 kg. Muito baixo, menor que 2,5 kg. Extremamente baixo, menor que 1 kg. Então, extremamente baixo, menor que 1 kg. Alto peso, maior que 4. Tá bom? Então aqui mostra a figura. Vou dar um zoom aqui para vocês verem o bebê sendo pesado. Esse bebê está com 3 kg, 305. Ele está na faixa de um peso médio ao nascer. Tá bom? A estatura deve ser utilizada uma régua antropométrica ou graduada. Evita-se fita pela possibilidade de erro. Vai da cabeça do bebê até ficar na extremidade fixa com as pernas bem esticadas. Por que não se usa fita, gente? Aqui tem uma figura. Porque a fita ela pode dobrar, entendeu? E isso vai acarretar o quê? Vai aumentar ou diminuir o tamanho dessa criança, tá bom? Então a régua antropométrica ela é ideal. Aqui mostra a estatura média de um RN, que é 50 centímetros, tá? E assim que é feita a verificação, estica bem a perna, encosta na cabeça, estica bem a perna para saber o tamanho desse RN. Perímetro cefálico, aí sim se usa a fita, tá? Medido com a fita métrica, passando pela região mais proeminente da parte occipital, com a parte de trás da cabeça, com as bordas supraorbitárias ou glabela. Então aqui vai ter médio de 34 centímetros a 36 centímetros. A verificação do perímetro cefálico do recém-nascido. Então aqui mostra que tem que ter médio de 34 a 36 centímetros o perímetro cefálico desse recém-nascido, tá? Perímetro torácico, medido com a mesma fita métrica, passando por linha intramamilar. Deve ser em média de 2 centímetros menor do que o perímetro cefálico, tá bom? E a verificação do perímetro torácico também, do perímetro torácico do recém-nascido. Pode ser, tem a parte periometro abdominal, que é medido com a fita métrica, logo acima do culto umbilical, tá? Em cerca de 2 centímetros menor que o perímetro torácico. Então ela tem que dar 2 centímetros menor do que o perímetro torácico, tá? Posteriormente, determina-se a idade gestacional a partir do método Capurro, tá? Também realizado durante as primeiras avaliações do RN. Embora esse método se baseie nos critérios físicos e neurológicos em sala de aula, realize também o Capurro somático pela preferência de sua abordagem, tá? Então, Capurro somático, formato da orelha, glândula mamária, formação do mamilo, textura da pele e pregas plantares, tá? Vamos falar um pouquinho desse método. Vou ver se eu consigo colocar um vídeo dele aqui para vocês, tá bom? Então, formato da orelha. Se ela é chata, disforme, pavilhão encurvado, pavilhão parcialmente encurvado, borda superior.
8. Então o primeiro é 0, o segundo é 8. Pavilhão parcialmente encurvado com todo borda superior, 16. Pavilhão totalmente encurvado, 24. Tá bom? Tamanho não palpável, 0. Tamanho da glândula mamária. Palpável menor que 5, 5. Palpável entre 5 e 10, 10. E palpável maior que 10 é 15. Formação do mamilo, apenas visível sem auréola, 0. Diâmetro menor que 7,5, 5. Diâmetro maior que 7,5, auréola pontiaguda, borda não levantada, 10. E diâmetro de 7,5 de auréola pontiaguda, 15. Textura da pele, muito fina, 0. Fina e lisa, 5. Algo grossa, discreta, 10. Grossa com marcas superficiais, com descamação nas mãos e pés, 15. E grossa, enrugada, profundas, 20. Pregas plantares, sem pregas, 0. Marcas mal definidas, 5. Marcas bem definidas, 10. Sulcos pela metade, 15. E sulcos mais pela metade, 20. Para saber a idade gestacional, soma-se os pontos de cada item mais 204 e divide por 7, obtendo sempre o resultado das semanas. Então você vai pegar todos esses pontos, mais 204, dividir por 7, dá para saber a idade gestacional. Tá bom? Figura 1.5 mostra a realização do capurro e recém-nascido. A formação é a letra A, a formação da orelha. Letra B, formação do mamilo. Letra C, tamanho da glândula mamária. Letra D, pregas plantares. Então tudo isso que você vai fazer é aquela soma que foi falado do quadro acima, tá? Para avaliar a adequação do crescimento intrauterino, utilize-se a curva de Lubenko. Essa curva cruza informações do nascimento da idade gestacional e a classificação do RN como AIG, adequado para a idade gestacional, e o PIG, pequeno para a idade gestacional, e o GIG, gigante para a idade gestacional. Então nós temos as siglas para adequado para o tamanho certo, pequeno para o tamanho certo ou gigante para o tamanho certo de nascer, tá? Que possibilita encaminhamento adequado para os possíveis riscos e alterações do crescimento extrauterino. Tá? Por exemplo, uma criança que nasce com acima de 4 quilos, ela tem um risco grande de obter diabetes no futuro, tá? Ah, mas isso vai acontecer, professor? Não sei, é um risco. Tudo que a gente fala risco é o que pode acontecer, tá bom? Então, aqui mostra as curvas da idade gestacional, tá bom? Grande para a idade gestacional, adequado para a idade gestacional e pequeno para a idade gestacional, juntamente com as semanas de gestação. Outra opção para a prática do uso da tabela de Alexander é a possibilitar a classificação do RN em PIG, AIG ou GIG. Assim, necessita colocar os valores da curva para que verifique o valor da classificação. Nesse caso, comprova-se que a parte de IG é o peso do RN ao nascer. Então, como é que vai funcionar? Para valores menores que 10, o R é igual a RN PIG, que ele é pequeno para a idade gestacional. Valores entre percentil de 10 e 90 é o RN de tamanho normal, que é o de AIG. E valores maiores do que percentil de 90 é o GIG, que é o tamanho gigante. Tá bom? Então tudo isso, ó, desculpa, a gente saiu aqui da tela, só um momentinho. Então tudo isso é feito dentro das tabelas, com os percentis, para saber o tamanho dessa criança e se ele teve o tamanho correto do nascimento, se foi pequeno, tamanho normal ou gigante, tá? Então nós vamos parar na página 20, nós vamos começar na página 20 na próxima aula, tá bom? Sobre a questão das vacinas, das vitaminas, tá? Identificação do recém-nascido para declaração de vivo. Então tudo isso nós vamos falar na próxima aula, tá bom? Então muito obrigado.